Ao Senhor nosso Deus, toda honra, toda glória e todo louvor. Amada igreja, a paz do Senhor Jesus. Pastor Jezreel, obreiros da seara do Senhor, com muita alegria, com muito respeito, ocupo o altar dessa igreja para transmitir aos amados aquilo que o Espírito Santo colocou em nosso coração durante esta semana. Eu convido os amados a abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Marcos, capítulo 15, verso 21. Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 15 e verso de número 21. Glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz assim: e constrangeram e obrigaram e mandaram, ordenaram um certo Simão, Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. Você pode louvar ao Senhor por esta palavra, amém? Então tome seu assento com a mesma liberdade de estar bendizendo ao Senhor. Meus amados, hoje é a celebração da ceia. O marco oficial da ceia do Senhor é a morte de Jesus. A celebração da Páscoa marca a maior festa da comemoração judaica, que até hoje praticada é. Mas os cristãos que aceitaram o plano de salvação em Cristo Jesus foram ensinados não a comemorar a Páscoa como os judeus o fazem, mas nos ensinado foi pelo Senhor na célebre frase quando diz assim: desejei muito comer convosco esta Páscoa. E muitas vezes eu penso que quando Jesus está emitindo uma certa emoção no que fala, é porque algum fato histórico marcante está para ser registrado. E a pergunta que sempre procuro fazer a textos que leio, principalmente quando ele celebra isso, desejei, e entendendo ele sendo Deus, é: quando ele desejou isso? Quando ele desejou? Desejei muito comer convosco esta Páscoa. E não poderia pensar diferente se não me remetesse ao sentido de que Jesus, Deus, ele sabia do que estava falando ainda quando estava no céu. Então esse sentimento não nasce na terra, esse sentimento nasce no céu. A ideia de estarmos celebrando hoje aqui nesta noite não nasce aqui, não nasce na Assembleia de Deus, nasce no desejo de Jesus participar conosco. A celebração parece que nos traduz a imaginar algo triste, a morte dele. Mas a morte dele é para celebrar a vida, porque ele não ficou na sepultura, mas ressurgiu para toda a eternidade. Agora, algumas coisas que no cenário da cruz, da via dolorosa, me chamam a atenção. Dos muitos acontecimentos que Jesus, desde o momento da manhã de sexta-feira, quando foi sentenciado quinta, sexta
ele passa agora a cumprir a pena romana e começa a carregar a cruz. Quantos fatos, quantos momentos entre o julgamento até ser crucificado aconteceram? Mas lendo, diante de muitas vezes expondo alguns textos desse, esta semana me veio à mente este homem que aparece nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, registram, aparece de forma figurante, porque é inesperada a sua estada naquele momento. João não se ocupa do acontecimento, talvez por não desejar expressar algo a mais que o seu evangelho estava proposto a fazer. Mas Marcos parece que trata esse homem de uma forma responsiva. Ele agrega 3 valores: o nome, a cidade, a família e o trabalho. Ele agrega esses valores e ele tenta mostrar a identificação desse homem para que quem passasse ler o Evangelho segundo Marcos, que segundo estudiosos tenha sido ditado por Pedro, mas tenta mostrar que esse homem, Simão, não era qualquer Simão. Era uma pessoa que aparece no momento mais difícil, onde Jesus está passando depois de vários escárnios, açoites, o sangue vertendo em todas as partes do seu corpo, e Simão passa por aquele cenário, e passando por aquele cenário, é constrangido pelos soldados romanos a ajudar Jesus a carregar a cruz. Jesus não estava suportando mais. Depois de tudo que houvera passado, a cruz era um peso além daquilo que ele podia estar levando naquele momento fisicamente. Então, é convidado alguém que está passando por ali a auxiliar, a ajudar. E eu fiquei pensando, enquanto orando e olhando para o texto, me lembrei de algumas célebres frases nossas, quando olha, por exemplo, para a esposa e diz: você é uma cruz, hein, mãe? Olha para um filho, diz: meu filho, mas você é uma cruz difícil de carregar. Eu dizia para o meu filho, sempre que atuava de uma forma meio indecente, incomodativa para mim, eu dizia: filho, você é a provação do meu ministério. Você é uma cruz que eu tenho que carregar. Parece que a ideia associada à cruz é alguma coisa que a gente está enfrentando, é alguma coisa que a gente está vivendo, é alguma coisa que a gente está penando, está sofrendo. E por conta desse fato, procuramos dar nomes às situações que nós passamos. Simão vai aparecer nesse cenário como uma pessoa que tinha uma linhagem judaica. Mas a ideia do escritor falar da cidade de origem desmistifica o fato de pensar, de julgá-lo como um cidadão oficial judeu. Porque quando fala que ele é de Cirene, que no Antigo Testamento e na antiga geografia remetia o fato de estar próximo à Etiópia, na África, então ele era um ser moreno, escuro. E a ideia aqui é justamente mostrar que Simão, sendo judeu pela forma do nome que é conhecido, não é de origem judaica plena. Ele tem raízes africanas. Por que o autor tenta colocar isso em foco? E eu vou tentar explicar no final dessa prédica. Mas escute, uma outra coisa que o autor, inspirado por Deus, coloca no Evangelho, é que além do seu nome
além da cidade em que ele está, ele é pai. Se ele é pai, ele é casado. E casado sendo, o nome dos filhos são citados. A ideia do autor é caracterizar ele como uma pessoa conhecida entre as demais. Ele não é qualquer um que está aqui. Ele está atrás de alguma coisa. Alguém identifica ele, coloca ele sob os holofotes. E colocando ele debaixo dos holofotes, faz imaginar que ele não está passando por ali em vão. Ele vem ou está em viagem à procura de algo, porque ele sai do campo. Ele vem de uma viagem e passa por um lugar aonde ele possa ficar alguns dias e vem de passagem para chegar em Jerusalém. Eu tinha 15 anos, querendo namorar, e nem na fralda tinha saído. Mas a ideia, já convertido era, de ser obreiro. E eu fui procurar o diácono que dirigia a congregação, disse, eu quero ser obreiro. Ele disse, então você tem que casar. Eu digo, mas eu tenho 15 anos. Deus vai saber a hora certa então. Quando tiver a idade certa, você vai ser obreiro. Como a igreja tinha dificuldades na época, fui separado a cooperador, já para ministrar a escola dominical, ser secretário de jovens, tesoureiro e assim por diante. E eu precisava de um trabalho, já tinha passado por dois. Eu tinha que me sujar, trabalhava com material difícil, porque trabalhando poderia me trazer enfermidades. Saí, fui num pior, não no sentido de pior, desvalorizando a profissão, mas me sujava mais, trabalhava mais, levava marmita, um sofrimento difícil. Querendo casar, saía do serviço lá pelas 6 horas, com um cheiro de thinner, solvente pela mão, para não ficar a unha suja de tinta. Colocava a minha marmita dentro de uma pasta de escola, com 2 cadernos universitários para não fazer barulho enquanto passava a roleta do ônibus, para que as moças olhassem para mim e me vissem como estudante. Era um disfarce maravilhoso, até o dia que, encerrando uma obra, tinha que levar o garfo, a faca, a colher, e amarrei, mas quando fui passar a roleta, desprendeu, e fez um barulho de marmita chocando com garfo, com colher. Eu não via homens, eu via só moças olhando para mim, e a vergonha foi terrível. Eu pedi a Deus que me desse uma oportunidade de trabalhar numa empresa, que eu não precisasse trocar roupa, que não precisasse levar marmita, que não me sujasse. Queria demais, viu? Que ganhasse bem. Mas eu resolvi orar por isso, resolvi pedir, resolvi interceder, resolvi jejuar. E a última petição minha foi, Senhor, eu quero casar também. Então, para me casar, eu preciso ter esse serviço, eu preciso estar bem vestido, eu preciso estar bem arrumado. E aí o Senhor me prepara uma moça. E aí eu fui enjoado. Eu disse, Senhor, só que ela tem que ser loira, tem que ser de olho verde, tem que ser magrinha. Eu não mudei muito do que eu era, irmão, não mudei muito. Só era mais magro, mas não mudei muito. Então, a natureza não ajuda. E no dia, eu estava voltando do meu trabalho, cheiro de thinner, cheiro de solvente, procurei ficar bem num cantinho, e veio um rapaz, se aproximou de mim, fez assim, deu uma cheiradinha. Eu digo, meu Deus, será que eu não lavei bem? E ele olhou, você está trabalhando? Eu falei, estou. Pelo jeito trabalha de. Eu falei, sim. Dá para sentir o cheiro. Você não quer mudar de serviço? Eu falei, eu quero, mas
é o que tem para o momento. Não, amanhã eu vou na empresa, eu sei que você está morando aqui, somos vizinhos, estou morando aqui pouco tempo, e você vai lá, e fui. Então, no outro dia, ele me contactou, e passado 3 dias, fui na empresa. Antes de ir na empresa, eu tive um sonho, eu sonhei com uma ponte, sonhei que estava subindo a ponte, de um lado tinha água, do outro carros enfileirados, e eu estava no púlpito, em cima dessa ponte. Quando eu entrei no pátio dessa empresa, eu vi os carros enfileirados. Eu digo, já tive aqui. Entrei. Quando entrei, o gerente chamou e disse, você sabia que você está numa multinacional? Eu falei, dá para ver que tem bastante carro. Não, mas não é por causa do carro, é por causa da empresa. Eu digo, que bom, né? Você quer trabalhar aqui? Eu falei, é o meu desejo, eu preciso trabalhar aqui. Ele olhou meu currículo, 5ª série do primário. E aí eu entendi porque ele falou que era uma multinacional. Ele disse, você é um analfabeto? Desculpe a expressão, para não me chamar de burro. Ele disse, eu sou analfabeto. Você é analfabeto? Não, mas eu tenho 5ª série. Você sabe escrever o teu nome? Por que você não está estudando? Eu digo, não dá tempo, estou trabalhando. Mas vindo para cá, eu vou estudar. Eu vou voltar a estudar. O senhor não vai decepcionar comigo. Eu preciso entrar aqui. Ele baixou a cabeça e disse, aqui não dá. Você não tem estudo. O telefone dele tocou. Quando o telefone tocou, era o chefe de setor. Dizendo, cadê o funcionário que eu estou precisando aqui? Diz, está na minha frente, mas não tem estudo. Esse eu não vou pegar. Ele diz, por favor, não precisa estudo para o que tem que fazer aqui. Emprega já ele aí e eu quero que ele trabalhe aqui. Ele bateu o telefone e disse assim, você vai então fazer os exames e vamos ver se você vai passar. Só que se você não estudar até tal período, você vai ser demitido. Eu digo, não, é para já. Por que estou dizendo isso, irmão? Porque há pessoas aqui nesta noite que julgam-se esquecidas em alguma área da sua vida. Há pessoas aqui que julgam-se incapacitadas para algumas coisas na sua vida e para ajudar você, alguém já desprezou, alguém já disse, realmente você não tem condições. Mas Deus nunca se preocupa com as questões humanas e com as lógicas humanas. Quando Deus tem um propósito em abençoar, em ajudar alguém, não importa o caminho que alguém esteja transcorrendo, se está dentro da vontade de Deus, Deus vai cumprir. Então eu começo aqui dizendo o seguinte, meu irmão, minha irmã, não é o gerente, não é o chefe, não é o diretor, não é o médico, não é o juiz, não é o advogado que tem a última palavra a respeito da tua vida, mas o Deus que você serve, adora, glorifica. Simão é o retrato de muita gente. Simão é o retrato dos desacreditados. Simão é o retrato daqueles que são esquecidos. Simão é o retrato daqueles que são deixados do lado. Mas de alguma forma Deus está olhando para ele, sem ele entender, sem ele compreender. Simão é um exemplo para aqueles que têm um nome, mas que o nome foi sujo por alguma coisa, que o nome foi manchado por alguma situação, e você hoje imagina que não pode levantar mais, não pode mais levantar sua cabeça, não pode mais levantar sua empresa, não pode mais limpar seu nome, pois eu vim da parte do Senhor hoje dizer que Deus está olhando para a tua vida. Simão é um exemplo de que pessoa que representa a família. Marcos, ele mostra seus filhos, mostra o nome de seus filhos, a identidade de alguma coisa ligada, do maior patrimônio que um homem e uma mulher pode ter, família.
Simão é o retrato daqueles que não se importa o caminho que terão que percorrer, se é campo, se é asfalto, se é estrada, se é beira do caminho, mas vai ter que percorrer. Ele vem do campo, ele vem do suor, ele vem do seu trabalho, ele vem da sua viagem, ele vem para algo que está colocado em seu coração. Ele vai participar do caminho que Jesus está participando. E eu não sei que cristianismo você vive, irmão, mas eu estou tentando, muitas vezes, sair, mas não dá certo. Sabe aquele cristianismo mais fácil, que alguns chamam de mais light? Eu estou tentando entrar nele, mas não está dando certo, não está. Já procurei várias modinhas, já procurei vários jeitinhos para incentivar, para falar. Até me arrisquei a mudar um pouquinho as vestes, para ficar mais jovem. Mas a barriga não deixou, eu voltei. Mas a ideia é que quando Simeão é mandado, é constrangido a carregar a cruz, ele está nos dando algumas lições. Ele está dizendo que cristianismo não existe se não houver cruz envolvida. E cruz envolvida significa renúncia. Simão está nos ensinando aqui que cada um de nós temos uma cruz para carregar, independente do nome que você dê a ela, como já citei no começo aqui. Mas se você categoriza como cruz, carregue, leve, porque Deus vai exigir para a troca, porque um dia o justo juiz nos chamará para o acerto de contas, e a primeira coisa que ele vai exigir é a cruz para trocar por uma coroa. Tem gente deixando a cruz, tem gente querendo modernizar, tem gente querendo coisificar o evangelho. Mas a ideia de cristianismo é aquela que o próprio escritor em Marcos capítulo 8, verso 34 diz: as palavras do Senhor, e chamando a si a multidão com seus discípulos, lhes disse: se alguém, se não é obrigado, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Simão é o retrato daqueles, meus irmãos, que deverão tomar a cruz. E vejam, Simeão foi constrangido, foi obrigado. Eu não sei, meu irmão, a gente se converte e passa um tempo, a gente fica meio preguiçoso, fica meio... acho que não precisa orar tanto, acho que não precisa jejuar, acho que não precisa ler Bíblia. Vem, assentam-se nas melhores poltronas. Meu Deus, irmão, pastor Zé, estou com vontade de colocar uma tenda lá em Bolsa Nova. Meu Deus, irmão, conforto. E aí olham para o altar, dizem: eu quero comer coisa boa. Esse pastor que vem pregar aí tem que ter mensagem. Eu gosto de coisa, sabe? Aí se ele não dá 3 pulinhos, aí se ele não fala grosso, não, esse pregador, não sei por que escolheram ele. Quer escolher cantor, quer escolher pregador. Mas a ideia de culto, a ideia de cristianismo é que eu vou ser obrigado a carregar a minha cruz. Eu tenho que carregar. A ideia de carregar, talvez na mente de alguns pareça suplício, pareça sofrimento, mas carregar a cruz, meus irmãos, é carregar a vitória, é carregar a glória, é carregar a virtude, é carregar aquilo que o Senhor nos confiou. Ou você está imaginando que a tua esposa não é tua esposa? Ou você está imaginando que teu filho não é teu filho?
Ou você está imaginando que o departamento que você está não é o departamento que você deveria estar? Ou você está imaginando que você não é o cooperador que você não é o diácono que você não é o evangelista que você não é o pastor que... Não, peraí, irmão. A cruz que você carrega, ela vem elencada, ela vem carregada de tudo aquilo que vai fazer em nossa volta. Vão nos bater, vão nos criticar, vão nos zombar, mas você tem um alvo, você tem um objetivo, você tem aonde chegar. E se isso não lhe favorece a carregar a cruz, se isso não lhe incentiva, eu lhe convido a voltar aonde você caiu. Arrepende-te, pega a cruz de volta e vamos carregar, irmão. Vamos chorar junto, vamos lamentar junto. Mas Deus está nos aguardando lá no monte. A segunda ideia é a ideia que Simão me transmite quando ele participa, mesmo contra a vontade. Coloca uma cruz em cima do ombro dele e carrega, rapaz, ajuda aí. Em outras palavras, se envolva aí, se envolva. Agora você faz, meu Deus, agora você faz parte da história do Nazareno. Agora você está com ele, agora se grudou nele, agora você faz parte da história dele. Junta ele aí e vai. A ideia que Simão me transmite é a ideia de eu estar comprometido com aquilo que Cristo fez. Será que esse comprometimento está existindo em nós? Qual é a ideia que eu tenho disso, irmão? Não foi uma nem duas vezes, quem sabe posso dizer dezenas, centenas, de estar num ônibus, de estar no mercado, de estar numa loja de comércio, e alguém olhar e dizer assim: você é crente? Eu olhar para um lado, olhar para digo que sim, eu digo que não. Mas se eu dizer que não, ele vai dizer assim: você parece. Então, para não, eu digo: eu sou. Sabe que você tem um jeito de crente? Isso só para mim não me sentir sozinha. Alguém já passou por isso ou não? Me ajuda aí, irmão, por favor, meu Deus. Senão nós estamos tudo misturado, porque não. Aonde você estiver andando, a cruz, o ministério, a glória dele reflete em tua vida. E por mais que você tente se esconder, porque nós não somos perfeitos. Se Pedro não foi, por que nós vamos ser? Pedro andou com Jesus e quando foi colocado em frente com a postura que ele tinha, ele negou. Mas a mulher que lhe fazia a interpelação disse: você tem o jeito dele, você fala igual ele, você é um deles, Senhor. Não adianta, irmão, se esconder, não adianta, se revela, fala, porque as pessoas estão olhando não para você, estão olhando para o nome de Jesus que está sobre a sua vida. Não me deixe sozinho, por favor, meu irmão, minha irmã. Será que algum de vocês, alguma vez já no seu trabalho, entre a vizinhança onde você mora, não vieram trazer um pedido de oração e disseram assim: ora lá na tua igreja por isto aqui? Mas você não tem a tua igreja? Não, a igreja dos crentes é diferente, meu Deus. Não é a igreja dos crentes, é você que é diferente. Porque a igreja é você, a igreja está estampada em sua vida. A pessoa que vem até você é porque sentiu que existe uma autoridade sobrenatural. Porque você carrega a cruz, você carrega a cruz. Quem carrega a cruz, meu irmão, está destinado com o DNA divino. Simão representa a ideia de que estamos envolvidos, estamos empenhados agora em carregar a cruz, nos envolvemos com ele. Terceira e última lição de Simão nesse texto. Simão, ele fala de coragem, irmão, pelo menos no meu aspecto de pensar e de ver.
Porque ele está vindo, não para carregar, ele não foi um voluntário, ele foi constrangido. E a ideia que me dá é que ele, por ser constrangido, é porque ele negou. Eu não quero, eu não posso, eu tenho um compromisso, eu tenho um histórico de vida, eu tenho um compromisso aqui logo a pouco, eu não posso parar aqui. Mas ele foi constrangido. Não, você vai largar o teu projeto, você vai largar o teu sonho, você vai largar o que você tem que fazer, você vai carregar a cruz. Lembra quando Jesus chamou você, quantos projetos você tinha, quantas ideias você tinha, quantas coisas você tinha idealizado. Eu me lembro do dia que me converti, irmão, dia terrível. Durante o dia, um rapazinho do trabalho tinha recentemente entrado na empresa e num momento que estava no intervalo, ele inventou de querer pregar. E disse assim: olha, vocês sabiam que o inferno existe? Eu digo, tá bom. Eu era muito criança, muito adolescente ainda. E ele começou a contar coisas da mãe dele, que mexia com o centro, com macumba, com saravá, mexia com essas coisas, era a mãe dele. Ele começou a contar algumas coisas e diz que o diabo estava para pegar gente. Eu digo, ele não pega. Lembrei-me da minha avó dizendo, vamos para o culto esse final de semana. Eu digo, eu vou para o culto, vou lá para ver, para me descarregar desse negócio. Aí fui no culto, era na Cruz do Pilarzinho. Cheguei lá, um nobre pastor, orador de multidões, pregando, aquilo lotado. Eu sentei lá para o final, porque jovem é uma comédia, ele quer só ficar sem se envolver. Fiquei lá atrás, e ficando lá, diz, aqui ninguém vai me enxergar. De repente, pastor Paulo Lucas Sacramento disse assim, e você que está com medo do inferno? Digo, é eu mesmo. Quando ele fez o apelo, eu fui o primeiro, irmão. Fui o primeiro a vir dobrar o joelho, porque eu não, para o inferno eu não vou. Eu estava com uma corrente que havia ganhado da minha mãe, um crucifixo, corrente bonita, colocado no pescoço. Jovem, gostava de mostrar, não era gordo, irmão, tinha os tríceps e bíceps bem formados. Então deixava a camisa aberta, fui lá para frente. Uma senhora dobrou o joelho do lado, deu uma olhadinha, disse, coitadinho, esse não vai se firmar. Eu escutei ela falar, olhei para ela com aquela cara de crente pentecostal. Saí, me ofereceram carona, porque me conheceram no meio daquela turma, me conheceram. Saí correndo para casa. Porque eu disse assim, eu tenho que entregar essa corrente para minha mãe que ela me deu. Hoje eu sou crente, não carrego mais Jesus no peito na parte externa. Hoje eu carrego Jesus na parte interna. E fui decorando essas palavras até chegar em casa. Quando cheguei, minha mãe me viram e disse, como é que foi o culto? Eu peguei a corrente, está aqui, ó. Eu não uso mais isso aqui agora. Agora eu fiquei crente. Eles olharam, você virou crente? Eu falei, virei crente. Você não sabe isso, não é brincadeira, piá. É coisa séria. Ser crente não é brincadeira. Você tem certeza? Eu falei, agora já entreguei minha vida para Jesus, agora ficou sério. A ideia do cristianismo é mudar a rota da nossa vida. É mudar a rota dos nossos compromissos, é mudar a rota dos nossos sonhos. Mas quando ele muda a rota, não é que ele quer nos ver carregando a cruz no quesito sofrimento. Ele quer que nós aceitemos aquilo que para ele foi algo glorioso para cumprir em nossa vida a salvação. Então quando eu tomo a cruz para carregar e renuncio a mim mesmo, a glória dele começa a fazer parte da minha vida. E na vida de quem carrega a cruz tem resposta. Fiquei mais de 12 anos na empresa que trabalhei.
lá eu me formei, lá eu estudei, lá eu me capacitei. Zombaram, criticaram, mas eu tomei um dos melhores lugares naquele setor, que foi a chefia na área de vendas. Desacreditado. Eu mesmo não acreditava, eu mesmo. Fui namorar, errei o gatilho. Falei para minha irmã, pega aquela menina lá, que eu quero falar com ela no final do culto. Preguei uma mensagem sobre Isaac e Rebeca. No final eu disse assim, minha Rebeca está aqui essa noite. Aí minha irmã foi, quando ela voltou no final do culto com a música, não é essa, não é essa. Mas é que você apontou, não. Oi, tudo bem, pastor, irmã? Deus abençoe. A minha estava de recepcionista, marcando nome, acenando, ajudando os jovens. Eu digo, é ela. Quando eu fui passar, arrumei meu paletó, na época fechava aqui. Coloquei um house. Gostaram, né? Tem um house. Joguei para lá, joguei para cá. E disse assim, para o senhor, irmã. Dentro da igreja, na porta da igreja. Você quer namorar comigo? Ela olhou, arregalou o olho, verde, loira, aleluia. Ela pensou, que coragem é essa desse feioso, meu Deus? Ela não sabia o que responder, diga, é sim ou não? Aí eu olhei que ela ficou indecisa. Eu digo, não posso receber um não aqui. Do outro lado, pastor José, uma Kombi cheia de jovens que vinham cooperar da nossa igreja. Vai lá, vai. Jovem é terrível. Eu disse para ela assim, vou te dar uma chance. Ore durante essa noite. Amanhã vai ter ensaio lá na Cruz do Pilarzinho. Você vai me dar a resposta. Mas a carne falou mais alto. E eu formei o beicinho para beijar. Na porta da igreja. Ela pegou a pastinha da anotação, virou as costas e disse, eu digo, vai ser não. Quando ela virou as costas, a mocidade lá da Kombi. Ihu! Estou casado há quase 28 anos. Hoje eu já engordei, ela também um pouquinho. Ela fez 50 anos e eu estou para ir na casa dos 48. É uma cruz que Deus deu para me carregar, irmão. Mas Deus não me desonrou, se posso falar assim, de um dia pegar a cruz e carregar. Ele vai te dando. Ele vai te dando. Conforme a intensidade da cruz e o suor que você tem carregando ela, Ele vai te dando. Porque Tiago, ele diz que o Senhor não vai nos dar cruz, não vai nos dar condições, não vai dar prova, não vai dar situações além das quais nós possamos conseguir ir, avançar. Ele está com você. E eu encerro essa palavra hoje, tentando imaginar agora o Simão Cirineu, saindo do seu projeto de vida, saindo da sua cidade, uma viagem de quase 1.700 quilômetros, para participar da Páscoa, porque ele foi ensinado todos os rudimentos judaicos. Ele era de Cirene, mas foi educado na linha judaizante. Então ele vinha para participar da Páscoa.
ele fez um cenário para com seus filhos, Alexandre e Rufus. Eu vou para lá, porque os sacerdotes estão todos aguardando os judeus. Já arrumei minha roupa de linho branco tecido, e vou ir, porque quando o sacerdote colocar a esponja sobre o sangue que for derramado do cordeiro, ele vai respingar, ele vai direcionar, e eu vou carregar um pingo de sangue nas minhas vestes, porque vai ser bênção para a nossa casa. E percorre a viagem de aproximadamente 1.700 quilômetros de a pé, sofrendo todas as intempéries, mas ele vai chegar lá. Quando o texto diz que ele passa do campo, é porque havia uma sinagoga dos de Cirene. Essa sinagoga era o lugar onde eles paravam para trocar de roupa para ir à festa da Páscoa e participar como homens poderiam fazê-lo. Ele troca as suas vestes, o seu planejamento está bem claro em sua mente. Eu vou até lá, o sangue do cordeiro vai ser colocado de forma espontânea pelo sacerdote, eu vou ficar bem próximo do altar e vou ser alvo disso. Mas ele não consegue chegar. E a ideia é que Simão não aparece ali por acaso. Deus conhecia Simão e sabia que ele não conseguiria chegar até onde era o seu plano pela multidão que estava na cidade. Mas o texto bíblico diz que constrangeram ele a carregar a cruz de um que aos olhos de toda a multidão, parte dela, era um condenado. Era um homem que deveria perecer, mas a palavra de Deus diz, através de João: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ô irmão, você que veio aqui na frente aqui, você me entregou a mensagem hoje, por favor, você pode vir aqui me ajudar? Só um pouquinho. Eu não sei se Deus já falou com você alguma vez, mas penso que já deva ter falado várias vezes. Mas hoje, o Senhor falou comigo aqui, enquanto estava ali, laborando as temáticas do texto, e de repente, o que o Espírito Santo faz? Mexe com você. Não foi pregador, não foi hino, foi o Espírito Santo. Você é o Simão dessa história. Ele é do mesmo jeitinho que você, da mesma cor. Estou orando para ter esse corpo, irmão. Pudim não deixa. Arroz doce não deixa. Por favor. O Simão, ele tinha projeto, ele tinha ideia, ele tinha algo nos seus olhos. E o Senhor desconfigurou tudo. Mudou tudo. O Senhor está abrindo porta hoje. E interessante, não é porta que vai se abrir, é porta que estava fechada. Fechou por alguma coisa que deu descrédito, que deu tristeza, que diz não dá certo mais, não vou conseguir mais. E o Senhor diz assim: pega a cruz. Pega a cruz. Então, você vai, por favor, eu sou indigno, mas indigno de fazer isso, indigno, mas só para que a igreja e nós entendamos, eu sou Jesus, eu estou acabado,
eu estou cheio de açoites nas minhas costas, eu estou sangrando. Você está limpo, você está organizado. Você diz, eu preciso cumprir com o meu papel de cristão, eu preciso ir na igreja, mas agora eu vou ter que me envolver com esse homem. Então, veja, irmãos, eu já estou encerrando aqui. Eu quero agradecer, pastor Zé, ao senhor, a igreja aqui. Eu fui entubado 2 vezes, tive Covid. Na segunda intubação, meu pulmão furou. Tiveram que fazer um dreno. Quando estava sarando do pulmão, o coração começou a parar de bater. E deu uma embolia pulmonar. Tiveram que cortar o meu tornozelo, um rasgo para o sangue jorrar. Aplicaram depois nora, que em outras palavras é adrenalina para o sangue e para o coração voltar a bater. Eu vi a morte. Eu fui me despedir da igreja e da minha esposa, não me deixaram entrar nem da igreja, nem na minha casa. Quando eu estava orando, há 15 dias atrás, perguntando ao Senhor, porque muitos dizem para a gente assim, Deus tem uma grande obra na sua vida, Deus tem um plano grande, Deus quer fazer uma coisa. Eu digo, meu Deus, me revela aí, Senhor. Fui domingo cedinho na igreja, comecei a orar, Senhor, me revela, me diga, qual é o plano? E a gente que é presidente pensa que é alguma coisa, né? Digo, qual é o campo que o Senhor vai me dar? Onde o Senhor quer me colocar? E fiquei orando assim. O Senhor fez eu ficar em silêncio e diz, que obra maior que você quer que eu faça, senão aquela que eu já fiz por você. Filho, escutei o Senhor dizendo, filho, você só está aí porque eu ouvi a minha igreja orar. Levante a sua mão, por favor. Deus ouviu a tua oração hoje. Eu só dei essa volta, irmão Simão, porque eu estou com o meu pé ainda que não recuperou. Meu pé está meio difícil aqui. Eu acho que na oração que foi feita, irmão, eu já estava subindo, me puxaram pelo pé. Meu pé até hoje está ainda meio manco. Então eu sou Jesus. Tenta me ajudar, por favor. Dá um jeito aí, amado. Você é forte, irmão. Isso. Eu estou sangrando. Eu sou Jesus. Ele me levantou. O que está acontecendo com o meu sangue agora? Simeão veio buscar uma gota de sangue do cordeiro que seria morto lá no altar. Mas agora, Simão está esbarrando no cordeiro. O sangue está passando nas suas vestes. E ele não sabe o que está acontecendo, mas está sujando tudo, está manchando tudo. E quando Jesus está pendurado lá na cruz, ele olha para as suas vestes, não sabe se vai, não sabe se volta, ele não sabe o que fazer. E de repente o soldado olha para a cruz do homem que está cabisbaixo e diz, este verdadeiramente é o Filho de Deus. Simeão vai voltar para casa, vai abraçar sua esposa, vai abraçar Alexandre, vai abraçar Rufus e vai dizer, pai, ele pergunta, Alexandre e Rufus, pai, o que aconteceu? Eu abracei o cordeiro, o sangue dele está sobre a minha vida, assim diz o Senhor. Receba o sangue dele sobre a sua vida, receba o sangue dele sobre a sua vida. O sangue dele vai expulsar todos os demônios que estavam fechando as portas e ele vai abrir. Deus abençoe. Volte para o seu lugar. A igreja esteja em pé. Querido Deus e amado Pai, em o nome de Jesus te louvo por esta palavra. Te agradeço, meu Senhor, por esta igreja, pelo ministério da mesma que aqui se encontra. Agora
agora o teu sangue aspergido vem, o teu sangue aspergido vem, aonde houver uma mão levantada, receba o sangue, receba o sangue, receba o sangue, receba o sangue, a tua vitória está no sangue, a tua bênção está no sangue, a tua família vai ser próspera debaixo do sangue, a tua empresa vai prosperar debaixo do sangue. Receba o sangue, receba o sangue. Arepa canto nehasai, o revla mandaraba canto devará. Minha irmã, procura a enfermidade. Você chegou com dores aqui hoje, você chegou com dores, a dor já sumiu, Jesus já te curou. Pode levantar a mão e dar glória a Deus. Você vai voltar para casa hoje testemunhando do que Deus faz para aqueles que o temem. Senhor, abençoa a tua igreja e ajuda o teu povo para a glória e louvor do teu nome. Você recebe essa palavra em nome de Jesus, pode dizer amém? Tome seu assento, Deus abençoe em nome de Jesus.